Apesar de quando comecei a estudar filosofia, nunca imaginei ser professor, a verdade é que a maior parte da minha existência como filósofo tem a ver com o ensino da filosofia. E, de facto, uma das coisas que mais me fascina na filosofia é partilhar a leitura dos textos filosóficos com os meus alunos. É partilhar o encantamento que eu sinto perante um texto filosófico e partilhar esse texto com os meus alunos. Num certo sentido, é, digamos, passar o testemunho para outro leitor. Abrir caminho para outro leitor. Ensinar filosofia, e penso que ensinar literatura não será muito diferente, é convidar o aluno à leitura do texto filosófico. É, num certo sentido, partilhar essa experiência, que não é uma experiência absolutamente transmissível, porque cada leitor é um leitor diferente. Mas, de alguma forma, é nos momentos em que as coisas correm bem, o ensino da filosofia tem a ver com o ensino do convite à leitura filosófica. É um convite à leitura filosófica. Eu penso que no caso da literatura a experiência não será muito diferente. E por isso é que quando nós lemos um livro que nos entusiasma, imediatamente queremos partilhá-lo com pessoas de quem gostamos. É como se estabelecêssemos uma cadeia que prolonga a leitura, prolonga o prazer que nós tivemos com a leitura para outros possíveis leitores. É uma espécie de prazer que não é egoísta, num certo sentido. E é isso que faz com que escrevamos sobre os livros de que gostamos. Não é nada produtivo escrever sobre os livros que nós não gostamos. Isso não é nada produtivo. Não é nada verdadeiramente entusiasmante. Tal como não é entusiasmante dar aulas a partir de textos que nós não gostamos. O que interessa, verdadeiramente, penso eu, no caso da literatura e no caso da filosofia, falo por experiência própria, é partilhar essa leitura. É convidar o outro a ler também. Se depois esse convite é aceito ou não, é outra questão. Mas a nossa função é convidar a ler. Partilhar a leitura. Passar o testemunho de alguma forma. Eu não consigo imaginar um espírito a ler. Num certo sentido. Um espírito, no sentido clássico do termo, independente do corpo. Não é? A experiência de leitura é uma experiência profundamente sensorial. É, desde logo, uma experiência profundamente tátil. Não é? Ou seja, num certo sentido, eu não consigo ter a mesma experiência de leitura num ecrã de um computador como aquela que sinto quando tenho um livro entre as mãos. Portanto, há aqui uma experiência tátil que é, do meu ponto de vista, insubstituível. Talvez isso ajude a explicar porque é que é o corpo que lê. Como é o corpo que dança, é o corpo que faz desporto, é o corpo que verdadeiramente se empolga com este tipo de experiências. Como ensinar a ler? É outra questão bastante relevante. Só dando testemunho da nossa própria experiência como leitores. E, mais uma vez, essa experiência pode não ser transmissível. Porque cada leitor é único. Cada experiência de leitura é única. A releitura de um texto que nós abandonámos há muitos anos é uma experiência nova, que pode ser absolutamente entusiasmante quando outrora tinha sido deceptiva. Portanto, eu penso que, tal como Merleau-Ponty dizia que um espírito é incapaz de pintar, eu diria que um espírito tomado isoladamente é incapaz de ler.